Olá, boa noite. Decisão liminar da Justiça suspende aumento da passagem de ônibus na região metropolitana. Homem é preso pela polícia suspeito de matar 2 pessoas em situação de rua. Uma terceira vítima está em estado gravíssimo. Capivara invade pista do Aeroporto Internacional do Recife e impede o pouso de 2 aviões. Aeronaves precisaram arremeter. Conselho Federal de Enfermagem publica resolução que permite que enfermeiros prescrevam antibióticos para pacientes. INSS promove mutirão no fim de semana. Atendimento é para pessoas com perícias que já estavam agendadas. O mercado automotivo fechou 2025 em alta. A procura por modelos elétricos e híbridos segue aquecendo as vendas. Orelhões vão sumir das ruas e da paisagem de Pernambuco. Medida da Anatel é para empresas investirem mais na rede móvel. E ao vivo, um encontro de blocos no bairro do Recife tem programação de graça até domingo em clima de carnaval. Uma liminar concedida há pouco pela Justiça suspendeu o aumento da passagem de ônibus no Grande Recife. O repórter Mário Carvalho traz para a gente as informações ao vivo. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão foi tomada depois de identificar indícios de irregularidades no processo que autorizou o reajuste. De acordo com a liminar, a forma como a reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano foi conduzida levanta dúvidas sobre a legalidade da decisão. Entre os principais problemas apontados está a composição do Conselho, com a participação de conselheiros que representavam a sociedade civil, mas que, ao mesmo tempo, ocupavam cargos comissionados no governo do Estado, o que pode configurar conflito de interesses. Segundo a Justiça, os conselheiros participaram da votação que autorizou o aumento e não se posicionaram contra a medida, o que pode ter comprometido a imparcialidade do julgamento. Essa ação foi movida pelo coordenador da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que representa a sociedade civil no Conselho. Portanto, com essa liminar está suspenso o reajuste da tarifa de ônibus que estava previsto para o dia 1º de fevereiro. A Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco informou que ainda não foi intimada sobre essa decisão. E nós pedimos há pouco um posicionamento do Grande Recife Consórcio de Transporte sobre a liminar e aguardamos um retorno. Márcio. Um assunto que a gente vai acompanhar por aqui. Obrigado pelas informações, Mário. E mais de 50 anos depois de serem instalados no Brasil, os orelhões vão ser retirados das ruas de todo o país. Durante a aceleração da tecnologia, a cabine telefônica, que antes representava um avanço técnico na comunicação, hoje vira memória afetiva. Já tem um bom tempo que ele está meio esquecido, largado mesmo. E olha que tem gente que nunca nem usou na vida. Basicamente comprou um cartãozinho, né, de usar. Aí você colocava lá no orelhão uma moedinha, talvez, não lembro exatamente como era. Quem viveu essa época, viveu e pronto. Sabe aquela ligação pra mãe que morava longe, esquentava o coração? Namoro pelo orelhão, minha gente. E ainda tinha aquela notícia pro interior de quem estava internado aqui na capital. Como aliviava. Tinha fila de espera para telefonar, para se comunicar. Daqui a pouco, isso aqui, ó, não vai existir mais não. A Anatel já começou a retirada definitiva dos orelhões em todo o país. É porque as concessões da telefonia fixa acabaram. Telefone público só continua onde não tem outra opção de comunicação. E mesmo assim, só até 2028. Em Pernambuco ainda restam 233 orelhões em 78 cidades. No Recife, segundo a Anatel, nenhum funciona mais. Mas teve uma época em que o telefone público era essencial. Na cidade, no interior, no sítio. Se tinha um orelhão por perto, era sinal de progresso. E foi assim, ó, durante décadas. A telefonia não era popular, assim, não era disponível para todas as pessoas. Então, a disponibilidade de telefones era importante, até porque para poder
aumentar aí essa questão de comunicação. A vida se passava ali em torno daquele telefone, o orelhão que recebia a chamada. E aí as pessoas, geralmente em comunidades, aquele telefone era comunitário também. Acredito que um pouco da nossa memória vai embora junto com esses orelhões. O telefone público chegou ao Brasil no começo dos anos 70. O país já passava dos 90 milhões de habitantes. Essa cabine de fibra de vidro oval, resistente ao sol, à chuva e ao barulho da rua, nasceu em 1971. Primeiro apareceu pelas bandas do Rio de Janeiro e São Paulo. Aí o povo batizou logo de orelhão porque parecia uma orelha gigante. E daí para frente, eles se multiplicaram pelo Brasil inteiro. Começaram com moedas, depois vieram as fichas e mais para frente os cartões telefônicos. No começo dos anos 2000, o Brasil chegou a ter mais de 1 milhão de orelhões. E alguns eram estilizados, com identidade. Aqui no Recife, por exemplo, tinha orelhão em formato de sombrinha de frevo e de coco verde. Fazia parte da rotina das pessoas. Servia para emergência, recado, matar a saudade. Eles vão sair de cena, mas seguem firmes na memória. Minha avó, na realidade, na casa dela, onde a gente morava ali no bairro, ela vendia fichas de orelhão, né? E o orelhão, inclusive, ficava dentro ali do terreno da nossa casa. Então, geralmente, quando o pessoal ia utilizar, né, fazia aquela zoada, meu avô não gostava, era aquela zoada, enfim. A gente ligava muito para rádio, ou pedia uma música. Hoje, na hora H, sempre é ele, porque antigamente não tinha aquele celular como hoje em dia tem, né? Mas antigamente esse orelhão era nota 10. E o mercado brasileiro de venda de carros fechou 2025 em crescimento. No ano passado, aqui em Pernambuco, foram mais de 73 mil carros vendidos. Destaque para os modelos elétricos que seguem conquistando a preferência dos motoristas. O mercado automotivo tem se comportado como um motorista engatando a primeira marcha. É uma saída lenta, um crescimento discreto, mas bem importante para o setor. Em 2025, o número de vendas de veículos no Brasil cresceu um pouco mais de 3% em relação a 2024. Em Pernambuco, os números seguem a mesma tendência. Em 2024, foram vendidos 66.808 veículos. No ano passado, esse total subiu para 73.444, um aumento de 2,7%. O estado acompanha o movimento do Nordeste, região que hoje representa 14,4% de todas as vendas de veículos no país. Flávia está feliz da vida. Depois de 8 anos com o carro que tinha, está comprando um zero. Ela fez uma pesquisa e encontrou as melhores condições. Aqui foi a melhor avaliação, eles me deram as melhores condições, então não tinha mais para ir canto nenhum, que eu já tinha feito a pesquisa. Estou muito feliz, estou satisfeita. Nessa concessionária, o aumento das vendas foi de 2,5% em 2025. O que eles buscam é uma boa valorização no seu veículo usado. A taxa de juros está um pouco alta, mas a nossa montadora tem uma taxa de juros diferenciada. O nosso produto, a confiança do mercado do nosso produto, a credibilidade do nosso produto no mercado, ela ajuda muito nas vendas. Os modelos híbridos e elétricos, em 2024, foram 177 mil veículos vendidos. No ano passado, 223 mil. Um crescimento de 26%. Nessa concessionária, o crescimento foi na mesma proporção. A projeção da empresa é que nesse ano o ritmo de vendas siga aumentando. A gente provou que o cliente ele pode ter um carro altamente tecnológico e seguro, pensando também na sustentabilidade com baixo custo, né, em relação ao não só no preço do carro, mas também na manutenção. Segundo a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores, a expectativa para 2026 é de novo crescimento, ainda que mais discreto. Esse economista comentou o aumento das vendas de 2025 e falou sobre a perspectiva para esse ano. A gente trabalha com uma taxa de 3% e 4% para o crescimento de 2026 em relação a 2025, em função de alguns desafios que a gente precisa colocar para o ano. O primeiro deles é em relação à taxa de juros, que é uma taxa bastante alta, na casa de 15%, e com expectativas de manutenção dela, não deve alterar muita coisa ao longo do ano 2026. Os efeitos esperados da reforma tributária, que a gente ainda não sabe muito bem o que pode acontecer. E a instabilidade política, Francesco comprou um carro elétrico em 2023. Gostou tanto que, fim de 2025, comprou mais um.
Para mim foi muito bom, porque aí eu já comecei a ter redução de custo de combustível, custo de manutenção e outros benefícios, né? Como, por exemplo, a isenção do IPVA. O Estado de Pernambuco hoje dá isenção total do IPVA, pagando apenas o licenciamento e o bombeiro. Eu tinha colocado já energia solar e aí contribuiu ainda mais para tomar a decisão da compra do veículo elétrico, né? Então, meu posto de combustíveis hoje é em casa, né? O sistema de tecnologia do INSS vai passar por uma manutenção e os atendimentos presenciais vão ser suspensos na quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. Quem estava agendado para essas datas foi remarcado para amanhã e domingo. Joabe Alves traz os detalhes. Olha, gente, o INSS vai estar atendendo nesse sábado e domingo as pessoas que estavam agendadas para o dia 28, 29 e 30. É que vai haver uma mudança tecnológica no sistema do INSS. Aqui comigo está o Sérgio Pimentel, ele que é gerente da APS Recife Encruzilhada. Bem-vindo aqui ao ENE2. Queria que o senhor explicasse, né, sobre como é que as pessoas vão ser convocadas para vir até aqui. A gente está entrando em contato com todas as pessoas, né, que estavam agendadas para esse período, né, exatamente para elas não serem prejudicadas em função de haver essa paralisação. Então, todas as pessoas que tinham perícias marcadas neste período, né, vão ser atendidas no dia 24 e 25 próximos agora. Né, e vão ser aproximadamente 600 perícias, 580 e poucas perícias que vão estar sendo atendidas nesses 2 dias. Está sendo essa convocação? A gente está entrando em contato por telefone, né? Porque como não é um reagendamento, né? Nós estamos fazendo uma antecipação do atendimento, então a gente tem que entrar, confirmar para a pessoa exatamente que ela compareça nesses dias para que elas sejam atendidas. Quem não foi convocado pode vir para cá? Não, veja, a gente só é para vir para cá as pessoas com quem o INSS entrou em contato, né, e confirmou para elas virem aqui. Então, quem estava agendado para outras datas não vai encontrar atendimento aqui nesse final de semana. Essas pessoas devem continuar aguardando seus agendamentos normais ou ligar para a Central 135 para verificar futuros reagendamentos. A gente concluir aqui, essa mudança tecnológica, os sistemas vão estar funcionando? Não, né? Nesse período o INSS nenhum sistema do INSS vai estar funcionando, e aí essa é a razão de haver a paralisação, né? Porque a gente não tem condições de atender as pessoas. Sérgio, obrigado aqui pela participação. Sérgio Pimentel, eu volto com você no estúdio. Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de assassinar moradores de rua no Grande Recife. Ele matou 2 pessoas, deixou uma terceira em estado gravíssimo e confessou que planejava fazer outras 9 vítimas. O delegado responsável pelo caso deu detalhes dessa investigação. No dia 7 de janeiro, ele realizou um homicídio na área de Candeias, né? Demos início às investigações, verificamos que a vítima, Natanael, era um jovem em situação de rua, né? Estava numa situação de vulnerabilidade, usuário de drogas, e percebemos que no mesmo dia anteriormente, isso foi 4 horas da manhã, por volta de meia-noite, ele efetuou um delito também com o mesmo modo de execução no bairro de Santo Antônio. Então, conseguimos linkar essas 2 situações, né? Verificamos, correlacionamos os casos, verificamos que tinham imagens dos 2 delitos e conseguimos chegar à qualificação dele, né? Na segunda-feira ele efetuou, com a mesma maneira de execução, 3 disparos de arma de fogo na face de um cidadão também em situação de rua, no bairro de Boa Vista, e o qual se encontra em estado gravíssimo no Hospital da Restauração. E verificamos que a maneira de execução dele era a mesma nos 3 delitos, né? E a situação pessoal das 3 vítimas também. Quando ele chegou na sua residência, ele foi abordado, entendeu? Foi dado voz de prisão nele, ele confessou os crimes, franqueou a entrada em seu imóvel, né? Disse para os agentes onde que estava a arma de fogo utilizada no crime e foi colaborativo, explicou como que se deu a dinâmica dos fatos, né? Como que ele cometeu os crimes, explicou a motivação que ele alegou e que pretendia efetuar mais 9 homicídios, né? Inclusive, estamos verificando casos anteriores com a mesma maneira de execução, se nós podemos correlacionar esses casos para chegar até essa conclusão, mas até o momento é prematuro falar sobre isso. Você já segue o ENE2 no Instagram? Nosso perfil é o @ene2.globo. E olha só a notícia que a gente postou por lá há pouco.
A polícia canadense localizou e prendeu o homem suspeito de espionar uma pernambucana dentro do banheiro feminino de uma estação de metrô em Toronto, no Canadá. O caso aconteceu no último dia 9. A informação foi repassada pela vítima, a jornalista Priscila Costa, de 36 anos. O caso é investigado como assédio sexual pela polícia do Canadá e viralizou nas redes sociais. Priscila gravou um vídeo para a gente contando detalhes sobre a prisão. Para conferir o que ela disse, vai lá no Instagram, no @n2.globo. O Conselho Federal de Enfermagem publicou uma resolução que permite que enfermeiros prescrevam antibióticos para pacientes. O documento atualiza a lista de medicamentos que enfermeiros de todo o país podem prescrever daqui em diante e inclui antibióticos como amoxicilina, azitromicina e eritromicina. São remédios usados para tratar infecções causadas por bactérias, como problemas respiratórios, de pele, urinários, mas só devem ser usados com orientação profissional. A medida publicada ontem veio depois que a Anvisa atualizou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Na prática, o sistema existe para que o Ministério da Saúde consiga monitorar os medicamentos que entram e saem das farmácias do país, a exemplo de entorpecentes, psicotrópicos e antimicrobianos. Esse controle é importante para evitar o desvio de medicações, acompanhar os hábitos de consumo do Brasil e criar políticas de saúde mais eficazes. Desde o ano passado, a Anvisa já reconhecia o registro de enfermeiros em receitas. Agora, esses profissionais estão autorizados a prescrever medicamentos, mas essa prescrição precisa ser realizada numa consulta, obedecendo protocolos e regras oficiais do posto, do hospital ou do programa onde eles trabalham, e sempre seguindo a necessidade de cada paciente. O Conselho Federal de Medicina se posicionou contra a medida. Disse que a atividade é de competência exclusiva do médico para garantir a segurança do paciente e que compete aos enfermeiros apenas a prerrogativa de disponibilizar medicamentos em programas de saúde pública e rotinas institucionais já estabelecidas e após o diagnóstico médico. O Conselho Federal de Enfermagem afirma que, na atenção primária à saúde, o enfermeiro exerce papel fundamental na promoção do cuidado integral e a atuação como prescritor impacta positivamente a sociedade ao ampliar o acesso aos serviços de modo seguro, promovendo a equidade e garantindo respostas oportunas às necessidades de saúde da população. A enfermagem ela desempenha um papel fundamental no processo de prescrição de medicamentos. Ela integra e ampara a sociedade, trazendo um cuidado seguro e qualificado à sociedade brasileira. O CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaldi de Medeiros, no bairro da Encruzilhada, no Recife, celebrou hoje os 80 anos de fundação de um dos centros de referência mais importantes da saúde da mulher aqui em Pernambuco. A cerimônia reuniu autoridades da UPE e profissionais que marcaram a história da instituição. Entre os políticos que participaram da comemoração estava a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Hoje também foi entregue uma nova sala de parto de alto risco para gestantes atendidas pelo serviço. E uma capivara invadiu o Aeroporto Internacional do Recife e impediu o pouso de 2 aviões. Essa notícia está aqui no G1. Você confere os detalhes pelo QR Code que aparece aqui na tela. O incidente aconteceu ontem à noite e, de acordo com a AENA Brasil, empresa que gerencia o aeroporto, as 2 aeronaves tiveram que arremeter. A AENA explicou ao G1 que a capivara foi vista nas imediações da pista de pouso por um funcionário. Isso foi por volta das 9 da noite e o animal foi retirado 11 minutos depois. Em seguida, a pista de pousos e decolagens passou por uma inspeção e foi liberada. 2 equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas agora há pouco para conter um incêndio no bairro do Derby. Nós recebemos estas imagens pelo Canal Globo. De acordo com pessoas que estão no local, o carro que pegou fogo é movido a gás. Os motoristas precisaram ficar atentos porque o trânsito... Os motoristas precisam, aliás, ficar atentos porque o trânsito segue intenso na área, bem perto ali dos 4 Cantos, no bairro do Derby.
E depois do intervalo, um teatro de bonecos que fala da riqueza da fauna brasileira com música e poesia. E ao vivo, um evento promovido pelo Movimento Cristão Jovem espera reunir 20 mil pessoas no Porto do Recife. O N2 volta em instantes. Até já. O Porto do Recife recebe hoje à noite um evento promovido por um movimento cristão liderado por jovens. A expectativa é reunir 20 mil pessoas e quem acompanha os detalhes ao vivo é o repórter Mário Carvalho. Mário? Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Já tem muita gente por aqui, muitos jovens, como você falou, né? O evento ainda não começou, começa daqui a pouco às 8 horas. E nesse momento que acontece aqui é um momento de oração, de preparação para o evento. É o Movimento Cristão Ekbalo, liderado por jovens. O objetivo é reunir 20 mil pessoas em um ato de oração, música, ação social. O evento tem como objetivo levar esperança, apoio emocional e ajuda a quem mais precisa, especialmente jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. Quem vier participar é convidado a trazer 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para projetos sociais, famílias carentes. A ideia é unir fé, solidariedade em um grande encontro aberto ao público aqui na região do Porto do Recife. O movimento já realizou eventos em outras cidades do país, como São Paulo, onde reuniu milhares de jovens e agora promove pela primeira vez uma grande mobilização aqui no Recife. Vou dar uma palavrinha aqui com o Luiz Sena, organizador. Luiz, queria que você falasse pra gente, tem muitos jovens aqui, como a gente está vendo, né? Qual é a mensagem para esses jovens todos aqui? Boa noite. Boa noite. Olha, estou muito feliz de poder falar com você, uma boa noite. Nós acreditamos que a gente não pode desejar apenas o fogo por fogo, mas o que torna o fogo sustentável. Em resumo dessa frase, a gente vai receber algo poderoso de Deus aqui, mas o que de fato importa é o que vai acontecer depois daqui. Sabe, a gente não acredita que a igreja ela tem uma responsabilidade apenas espiritual, mas social. Nós desejamos que as pessoas saiam daqui e sejam libertas das drogas, da depressão, da ansiedade. É um comissionamento de Deus, entendendo que Deus não nos pede apenas para pregar, mas para fazer justiça social. Então, Ekbalo não é só um movimento espiritual, mas de impacto social. Quem está assistindo e tem interesse em vir, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, a gente começa daqui a pouquinho, às 8, hein? Já está pertinho da gente começar. Se você pega o Uber, coloca aí Porto Recife, Terminal Marítimo de Passageiros, chega com a gente. A gente vai estar aqui até às 11 horas da noite, um pouco mais que isso, até meia-noite. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. Previsão de muito sol no fim de semana. Vamos ver a movimentação das marés para quem quer ir à praia. No sábado, maré baixinha com 0,5 perto das 2 da madrugada. Pouco antes das 8 da manhã, maré alta de 2,1. Depois disso, a maré baixa novamente com 0,5 às 2h10 da tarde. E chega a 2,2 às 8h27 da noite. Na madrugada do domingo, a maré começa baixinha com 0,6. Às 8h42, o primeiro pico de maré alta com 2 metros. Depois o nível vai baixando e atinge novamente 0,6 antes das 3 da tarde. E volta a subir até ficar com 2 metros às 9h24 da noite. E um teatro de bonecos em cartaz há 25 anos celebra a fauna brasileira com música, dança e muita poesia. A fila de crianças e adultos para assistir à peça é um convite à imaginação, ao brincar e à consciência ambiental. Marina estava ansiosa para ver os personagens. E você veio fazer o que aqui hoje, Marina? Assistir. Assistir quem? Os animais. O espetáculo infantil é uma opção de férias para a garotada. Os irmãos João Miguel e João Pedro escolheram o teatro para curtir esse período. Qual é a peça que vocês vão assistir aí, hein? Bicho do Brasil. Acho que vai ser bom. Vai ser bem legal. Vamos falar sobre a importância, eu acho, dos animais no Brasil. A rotina está sendo excelente, passeando bastante, vários passeios pelo Recife e aproveitando. A arte encanta, educa e faz sonhar. No espetáculo Bichos do Brasil, o público é convidado a uma imersão na fauna brasileira com bonecos construídos a partir de materiais naturais, além de música, coreografias que valorizam o imaginário popular,
e os mitos do Brasil, em 50 minutos. O elenco que dá vida aos personagens realiza um exercício de sensibilidade. Cada boneco carrega história, afeto e muita entrega em cena. Para mim é um grande privilégio, porque desde pequeno assim sempre consumi bastante desses programas infantis que sempre teve, assim, já comentei bastante sobre a cultura. Então, hoje em dia, estar trabalhando com isso é meio que uma extensão do que eu assisti, do que eu aprendi na televisão. A gente trabalha com boneco e a nossa linguagem funde esse boneco com o nosso corpo, então acaba ficando uma coisa muito dançada e muito expressiva. Fazer teatro é se expressar, é trocar, é ao vivo, é só naquele momento. Então você tem que aproveitar. O grupo veio de São Paulo e leva ao público teatro de bonecos, música e muita poesia, com esse espetáculo há 25 anos. A peça foi escrita por Alberto, após perceber o encanto dos filhos pelos animais. Espetáculo que fala de afeto, que fala de maternidade, de paternidade, de amor entre seres, né? Seres pequenos, seres grandes. Esse espetáculo já foi para 15 países diferentes, Oriente, Ocidente, para a África ainda não fomos, estamos loucos para ir. O espetáculo Bichos do Brasil segue até domingo. Na próxima semana, o mesmo grupo apresenta a peça Círculo das Baleias. E é muito bonito também, conta a história de uma baleia que nasce na Bahia, as baleias jubarte, que faz a migração até o Polo Sul. Teatro é uma arte que dialoga com o presente e o futuro. Um programa completo, sensível e imperdível para toda a família. E pertinho da Caixa Cultural, na Praça do Arsenal, a noite é de encontro de blocos. A programação acontece até amanhã e o repórter Juliano Roque mostra ao vivo pra gente o ritmo do carnaval. Boa noite para você, Juliano. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo. É o ritmo do carnaval, dos blocos líricos, dos blocos apaixonados, dos movimentos, do rodado, dos figurinos brilhosos, muitos bordados, babados. Elza, mostra aqui, Elza, o figurino de vocês. Mostra aí pra gente. Ô, Elza, esse figurino é desse ano já, é? Não, esse é de 2025. E o desse ano? É 2026, vai sair. Vai ser domingo de carnaval, vai ser uma linda. Né? Vai ser... Hoje eu fui experimentar o meu. Tá a coisa mais linda. Bom carnaval pra vocês. Esse é o bloco Eu Quero Mais de Olinda. Minha gente, ó, lá no palco, o bloco lírico Flor da Lira de Olinda também. Começou a apresentação agora há pouco, tão bonito, tanta gente aqui dançando, cantando, e eu converso com Rita Fernandes, que é organizadora desse evento todo aqui, que tem um nome muito peculiar, Casa Bloco. Explica para Pernambuco o que é Casa Bloco, Rita. Boa noite. Boa noite. Casa Bloco é a mistura dos carnavais do Brasil. É o frevo com samba, é o afoxé com axé, é a gente misturar isso tudo desse Brasil cultural e carnavalesco que faz a diferença. Agora, você que trabalha com carnaval, essa mistura dos carnavais, antigamente Recife e Olinda era uma coisa, Rio era outro carnaval, São Paulo também diferente, mas agora, de um tempo para cá, tudo se junta e tudo é carnaval. Na tua concepção, como é que você avalia esse momento? Eu acho que a tendência é essa, é a gente cada vez mais se encontrar e se misturar, trocar experiências, misturar os ritmos e levar Brasil afora o que a gente tem de melhor. Cada região tem uma cultura carnavalesca. Vou te dar um exemplo, o bloco lírico não existe no Rio de Janeiro. Então eu vou levar um bloco lírico para lá. Ano que vem, esses blocos estão lá. Hoje à noite tem Elba Ramalho e amanhã tem... Amanhã tem encontro histórico no Cordão da Bola Preta com o Galo da Madrugada, os dois maiores blocos do Brasil. Obrigado, Rita. É festa de graça na Praça do Arsenal para todo mundo. Márcio, volto com você. Obrigado pelas informações, Juliano. Entre a programação e do fim de semana, você pode passear com a família na Praça do Arsenal, que tem essa programação. Agora vamos falar do futebol, porque o Náutico goleou o Jaguar na Arena de Pernambuco e segue invicto no Campeonato Pernambucano. O Náutico saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois da troca de passes, o goleiro do Jaguar defendeu o chute de Samuel Otussania, mas o lateral Reginaldo estava atento ao rebote e fez 1-0 para os alvirrubros. Aos 14 minutos, assistência de Reginaldo para o gol de Dodô. O terceiro veio após passe de Dodô para Felipe Saraiva marcar o dele.
Já no fim do segundo tempo, rebote do goleiro Igor e gol de Samuel Otussania. Final, Jaguar 0, Náutico 4. O Timbu segue invicto e com 100% de aproveitamento, líder do Campeonato Pernambucano. O próximo jogo do Náutico é domingo, contra o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Duelo que você acompanha ao vivo na Globo a partir das 6 da noite. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.